Olá amigos e amigas fãs de Elvis Presley, aproveito já agora no começo do vídeo para desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Também quero mandar um beijo para Miriam Siuxio, um beijo Miriam, e também quero agradecer a Maria, uma amiga aqui do canal que esteve em Memphis há uns 10 dias e ela me mandou estes prospectos, este cartão postal e também um chaveirinho do rei. Muito obrigado, Maria. Vou guardar com bastante carinho. O chaveiro já está junto à chave do meu carro. O rei me acompanhará pelas estradas de São Paulo. Tá, hoje eu vou atender a ala masculina do canal que pediu que eu contasse, alguns rapazes, né? Pediu que eu contasse a história de Jerry Lee quando ele chegou bêbado na casa de Elvis em 1976. Uma fotinho do matador, The Killer, porque ele acabou sendo preso, fichado. A fotinho do Jerry Lee. Então, o texto que eu passo agora para vocês, espero que gostem, é um texto um pouco longo, vem da biografia que eu já mostrei esses dias para vocês. Na verdade, não é uma biografia, é o relato da própria vida de Jerry Lee. Seria, então, um livro de memórias. Por isso que o texto a seguir é a versão de Jerry. Vamos ao texto. Certa noite, voltando para casa em Nesby, em seu Rolls Royce branco, sem dor nenhuma, sentiu a bebida aquecer o sangue. Nunca tinha achado nada de errado em sair dirigindo bêbado. As saídas passavam zunindo por ele como se fossem apenas varas de uma cerca. E, quando ele pegou a saída que precisava, notou uma longa fila de caminhões à sua frente. Eu tinha entrado no posto de pesagem, disse. Os motoristas daqueles caminhões olhavam para mim como se eu fosse louco. Parou sobre as balanças e acenou. Sua saúde física continuava a se deteriorar, mas ainda não dava muitos sinais exteriores disso. O uísque e as substâncias químicas tinham aberto um buraco em seu estômago, que queimava noite e dia. Mas ele se automedicava e seguia adiante. No outono de 1976, parecia que a única pessoa que mais ou menos o entendia era seu velho amigo Elvis. Tinham se encontrado aqui e ali ao longo dos anos, mas, ultimamente, Elvis tinha se afastado de todos. Seu peso tinha disparado. Ele ficou enorme, rapaz, enorme, disse Jerry Lee. E Elvis tinha vergonha disso. Ao invés de sair, como Jerry Lee fazia, se escondeu em sua mansão, consumindo comprimidos. A música tinha salvo a ambos, e agora a fama estava fazendo o máximo para matar a ambos. O Elvis, gordo e acabado de comprimidos, devorava lentamente o garoto bonito e esbelto e, em 1976, observava o mundo passar da tela em preto e branco de seu circuito fechado de câmeras. Não se viam muito naquela época, mas conversavam por telefone, principalmente sobre tempos diferentes daqueles. Jerry Lee estava um pouco fadigado da maneira como suas lendas tinham divergido. O legado de Elvis tinha sido preparado e manipulado cuidadosamente, e as mulheres rezavam por ele e compravam relógios com seu rosto no vidro, enquanto a lenda de Jerry Lee estava fora de controle. Era uma história de acidentes de carro, comprimidos, bebida, armas de fogo, divórcios, processos e devassidão. Ambos amavam as mães. Na segunda-feira, 22 de novembro de 1976, durante uma das muitas reconciliações ou cessar-fogos com Jerry
e sua ainda esposa passeavam em alta velocidade por Collierville, no Rolls Royce, quando, de algum modo, o carro capotou. Não se machucaram seriamente, mas Jerry Lee foi acusado de dirigir embriagado e imprudência, embora o bafômetro tenha mostrado que, o que quer que estivesse errado com as faculdades de Jerry Lee naquele dia, não havia álcool envolvido. Foi preso e saiu sob fiança, mais tarde no mesmo dia. Quando os repórteres o abordaram, ele desabafou. Queria saber por que a imprensa sempre o espreitava nos piores momentos, ao passo que faziam vista grossa a Elvis. Vocês me odeiam ou o quê? Disse ao Commercial Appeal. É claro que não sou santo, mas sou um cara bem legal. O Rolls Royce teve basicamente perda total. Jerry Lee comprou um Lincoln Continental branco novíssimo. Sempre gostara de um bom Lincoln. No dia seguinte, Elvis ligou para ele. Vem aqui em casa, disse. Jerry Lee disse que iria, se tivesse tempo. Elmo conseguiu ser preso por dirigir bêbado em Tunica. Elmo é o pai do Jerry Lee. E seria preciso resolver essa questão. Mais tarde, naquela noite, Jerry Lee saiu ele próprio à procura de um drink. Na segunda casa noturna mais chique de Memphis e, por alguma razão, resolveu tomar champanhe. Nunca teve muita sorte com champanhe. Eu estava no vapor naquela noite, diz. Lá, o dono do clube lhe deu de presente uma pistola portátil repetidora novíssima e, é claro, carregada. Charles Farron, o dono do Vapors, me deu um 38 repetidor. Passou a noite bebendo champanhe, brincando com a arma, observando as mulheres bonitas e falando com velhos amigos. A meia-noite chegou e se foi num piscar de olhos. Por fim, cambaleando, se levantou e anunciou: foi mal, rapazes, mas ele precisava ir para casa. Eu, muito bem bêbado, com aquela pistola, não é algo a se estranhar. Ele sabia que tinha algo a fazer no caminho para casa. Ah, sim, tinha que dar um pulo em Graceland, porque Elvis tinha ligado e queria que eu fosse até lá. Elvis me ligou. Foi ideia dele que eu fosse até lá, diz. Eu estava indo visitá-lo em resposta ao chamado dele. Levou a pistola e uma garrafa de champanhe quase cheia. Ao entrar no carro, Farron disse a ele para não guardar a pistola no porta-luvas do Continental, pois poderia ser preso se fosse parado pela polícia e estivesse levando uma arma escondida. Assim, Jerry Lee simplesmente colocou a pistola no painel, à vista de Deus e o mundo, e, segurando a garrafa de champanhe pelo gargalo, saiu em direção a Graceland. Não levou a rolha. Era uma garrafa sem futuro. Não estava bravo com Elvis, diz hoje. Não estava se remoendo de inveja. O que sentia e sempre sentiu era decepção diante do modo como Elvis, que deveria tê-lo enfrentado até a morte pela coroa, foi levado sob a batuta do coronel Tom Parker a um estado tão lamentável. Um barrigudo semi-recluso atrás de portões fechados. Ele não ia a lugar algum, diz. Não via as pessoas. Enquanto serpentava pelas faixas de trânsito na escuridão de Memphis, se lembrava de dias melhores. Certa vez, em 1957, Elvis o tinha recomendado a George Crane, um amigo e DJ de Memphis. Ele disse: preste atenção, man, porque aqui vai o ser humano mais talentoso a caminhar sobre a face da terra. Elvis só era meio esquisito. Elvis só falou mal dele uma única vez, quando estavam os dois tocando em Vegas. Na única discussão de verdade da qual consegue se recordar, Jerry Lee o chamou de marionete do coronel Parker. Se Jerry Lee era tão esperto, Elvis supostamente respondeu. Como então era que ele, Elvis, estava tocando no salão grande e Jerry Lee no lounge? Mas Jerry Lee não estava pensando nisso, não naquele momento. Éramos dois moleques quando começamos. Carros, motocicletas, mulheres. O mundo pertencia aos dois, então, e tinham vivido como se num sonho compartilhado. Harold Lloyd, um primo que Elvis tinha contratado para operar o portão em Graceland, viu o carrão, novíssimo e brilhante, chegar à entrada da mansão,
com os pneus cantando, e retumbar em direção ao portão. Não parecia estar diminuindo a velocidade. Para ele, parecia que o motorista, ainda não sabia quem era, estava tentando arrombar os portões de Graceland. O grande Lincoln branco não parava. O motorista, enfim, pisou no freio, mas já era tarde demais. O carro foi com tudo contra os portões de ferro e ricocheteou. Bati no portão, diz hoje, assentindo. A dianteira do Lincoln tinha 1 quilômetro de comprimento. Ele mediu mal, porque estava bêbado. Não tinha a intenção de arrombar os famosos portões com as notas musicais de ferro fundido. A garrafa de champanhe estava vazia. Enjoado, lançou-a pela janela do Lincoln. Ou pelo menos é o que pretendia. Pensei que o vidro estivesse abaixado. Quebrei a garrafa e o vidro, tomando um banho de estilhaços que lhe rendeu um corte feio no nariz. Não sei qual foi o problema, exceto eu estar bêbado. Jerry Lee desceu do carro, vestindo um colete de cowboy sem camisa por baixo. Estou aqui para ver Elvis, anunciou. Lembra-se de cambalear. Rapaz, disse ele, como eu estava bêbado. Lloyd ficou tão assustado que se escondeu na guarita. Outros relatos alegam que Jerry Lee desceu do carro empunhando a pistola, dizendo que ia se encontrar com Elvis. Caso contrário, insinuando até que pretendia feri-lo. Isso é ridículo, disse Jerry Lee, veementemente. Se pretendesse arrombar os portões de Graceland e atirar em Elvis, o teria feito de forma muito melhor. Nunca empunhou nada, diz ele. A pistola que colocara sobre o painel tinha escorregado para o chão do carro. Ele diz que nunca a apontou para ninguém. Diz ainda que a ideia de que ele levou a arma para atirar em Elvis nem vale a pena ser tratada. Poderia ser uma boa história, mas é uma mentira ainda maior. Eu realmente não tinha intenção nenhuma de machucar Elvis. Ele era meu amigo, eu era amigo dele. Mas Elvis, assistindo do circuito fechado de câmeras, disse aos guardas por telefone que chamassem a polícia. A polícia de Memphis encontrou a arma no carro e levou Jerry Lee embora, algemado, aos protestos, berros e ameaças aos policiais. Com eles, ele estava bravo naquela hora. Os policiais perguntaram a Elvis o que ele queria que eles fizessem, e Elvis disse, levem-no preso. Isso me magoou. Ter medo de mim, me conhecendo como ele me conhecia, foi ridículo. Ele foi covarde, aquilo me magoou. Foi preso por estar portando uma arma e por embriaguez em público, e saiu sob fiança de $250. Quando não compareceu na corte no dia seguinte, um juiz de Memphis ordenou que ele fosse preso de novo, mas rescindiu o mandato ao ficar sabendo que Jerry Lee estava no hospital. A queimação estomacal era uma úlcera péptica, a primeira prova de uma doença que quase o mataria. Elvis nunca se pronunciou em público e a história não morreria. Tornou-se uma fábula contada pelos guias turísticos em Graceland até hoje. O fato ainda reverbera para Jerry Lee. Não sei, todo mundo se exaltou com isso, diz ele. Queriam uma história completa, queriam saber a verdade e, com o passar dos anos, os pedidos constantes para que recontasse a história o desgastaram, tanto que ele não conseguia contá-la direito. Eu ia até certo ponto e então dizia, simplesmente não consigo contar mais nada, só vou até aí. Pensei que um dia íamos rir de tudo aquilo, mas isso não aconteceu. Nunca mais vi Elvis depois daquilo. E também para completar o que Jerry disse, Ginger Alden estava dentro da mansão esse dia e do livro de Ginger, Elvis e Ginger, eu trago este pequeno texto a seguir. Os botões de um telefone em sua mesa de cabeceira iluminaram. E, em seguida, Elvis atendeu, escutando com um olhar preocupado. Quando desligou, ele disse que o guarda dos portões da frente, seu primo Harold Lloyd, disse que o artista Jerry Lee Lewis chegou de carro e queria vê-lo. Chegou de carro, né? Jerry Lee Lewis, fiquei maravilhada. Para minha surpresa, no entanto, Elvis disse que não queria ver Jerry Lee. Ele é um grande pianista e intérprete, mas eu acho que ele é louco.
disse Elvis. Conversando com o guarda de volta ao telefone, Elvis mandou dizer a Jerry Lee que ele não estava disponível. Eu não cheguei a conhecer o Sr. Lewis nessas primeiras horas da manhã, mas teria sido um encontro e tanto, né? Amigos, amigas, fãs de Elvis Presley, eu volto semana que vem com mais histórias sobre Elvis Presley. Elvis Forever.